Quero também agradecer a Ruth, que está aqui conosco, a nossa secretária executiva da Undime, a Solange, técnica, e que também está aqui conosco. Agradecer a toda a equipe da Undime e, mais uma vez, repetir aos colegas que esse momento é um momento que não foi feito nenhum slide, nenhuma programação, porque, como eu bem disse ontem, seria para conversarmos. Mas eu queria citar uma frase, logo aqui no início do ano, aquela frase que, para mim, Martin Luther King é uma inspiração na sua liderança, no seu trabalho. E Martin Luther King, ele, em um dos seus pronunciamentos, em meio às suas lutas, que ele lutava pelos direitos civis, era negro e ativista, e lutava pela igualdade dos direitos civis, ele falou, Alessio, uma célebre frase: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e de conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsia e de desafio. Martin Luther King, um grande líder. E é isso. O Alessio vai dar uma fala inicial, como ele quiser, como eu falei, aqui não tem nada formal, e em seguida a Ruth vai coordenar as perguntas que os dirigentes municipais daqui, que está conosco, irão fazer sobre o que você não entendeu, por que seu município não recebeu o VAR, o que você quer saber. Ele está aqui para responder a pergunta que nós iremos fazer. Tá bom? Aí você levanta a mãozinha, então você pergunta, você fala o que aconteceu, o que você pensa a respeito, é o momento, tá bom? Prontinho. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, assim, que eu gostaria de desejar um feliz ano novo, né, que esse ano de 2023 seja um ano abençoado para todos nós, né, que ele seja um ano de muitas conquistas, de muitas realizações, que seja um ano próspero e de forma especial para a educação de cada um dos municípios de vocês, para a educação do estado Tocantins e para a educação nacional como um todo, né? Então, assim, que seja um ano de muitas luzes, né, de muita inovação e de muitos avanços, né? Estamos esperançosos no início de um novo governo, né? Estamos aí com a composição de um novo ministro, com a secretária executiva, né, que tem uma vasta experiência na área de gestão pública, né, que aqui no nosso estado fez e deixou um grande legado na área não só na área da educação, na área da gestão do Estado como um todo, na área das finanças. O nosso Estado é um Estado cuja economia está plenamente saneada, né, um Estado que consegue avançar, apesar de ser um dos estados mais pobres do país e do Nordeste, né, a gente conseguiu equilibrar nossas economias, né, nossas finanças, nossas políticas na saúde, nossas políticas de uma forma especial na área da educação. E que essa experiência, né, possa ser compartilhada e que sirva de inspiração para alavancar grandes políticas no cenário nacional. Não tenho dúvidas que nós da educação, nós estamos inaugurando o Francinet. Não é porque são 2 cearenses que estão assumindo o Ministério da Educação, mas porque são 2 profissionais que vêm da educação, que vêm da educação pública, que vêm da escola pública, que são, de fato, educadores, né, diferentemente dos últimos da leva, dos outros ministros que, infelizmente, ocuparam essa pasta, que não era, nem sequer conheciam nada de educação, né? Então, assim, só o fato de termos um ministério representado por pessoas que vêm da educação e, de uma forma especial, que vêm da educação pública, nos dá assim, um grande alento e faz ressurgir essa esperança que não só o ano 2023, mas os próximos 4 anos serão 4 importantes anos para a educação em nosso país, né? E vamos lá, né? Assim, a Francinete me ligou ontem, né? Assim, a Francinete, vamos dizer também que ela faz parte da comissão intergovernamental, ela é um dos 15 membros, ela representa a região norte nessa comissão. Essa comissão, acho que ano passado, nós trabalhamos como nunca, nós fomos convidados para mais de
acho que foram mais de 6 reuniões, né, Francinete, ao longo do ano. Fomos convocados agora em dezembro para 2 reuniões extraordinárias, né, no fechar das luzes, para estar analisando o caso de São Paulo e o caso do Rio de Janeiro também, né, em relação a essa questão do VAR, né? E, assim, a gente trabalhou intensamente. Então, assim, o VAR é a grande novidade de 2023 do Fundeb. É o primeiro ano, né, que vamos estar recebendo recursos do VAR. O Fundeb, ele foi aprovado em 2020, ele iniciou-se em janeiro de 2021, né? Ele vai a complementação da União agora não é mais uma, são 3 formas de complementação da União: VAF, a tradicional, a VAT, que foi a novidade, que entrou em vigor já a partir de 2021, e o VAR, que entra em vigor a partir de 2023, né? E, embora ela seja a menor das contribuições, né, ela chegará a, no máximo, 2,5%, ela iniciará o ano de 2023 com 0,75% do montante do Fundeb. Então, o VAR de 2023, né, ele é equivalente a 0,75% ou seja, é menos que 1% do valor total do Fundeb nacional, né? Então, se o Fundeb nacional, eu não peguei ainda, não estou decorado qual foi o montante, mas foi na ordem de 300 milhões, o VAR será 1% desse valor, será 3 milhões. A estimativa o ano passado, até o final do ano, era que esse VAR chegasse a algo próximo de 2 bilhões, né? Nós estamos preparando um material informativo, a matéria talvez saia ainda hoje, né, Francinete, da Undime, explicando maiores detalhes sobre o VAR, como estou dando um número mais preciso, né? Nesse exato momento, eu e a equipe da Undime Nacional estamos trabalhando nesse material desde o início da semana para socializar com todos os secretários. Bem, o VAR, ele tem 2 dimensões que precisam ser compreendidas, né, nesse novo cenário. Primeiro, a questão, o VAR, ele traz 5 condicionalidades, né? Ele traz 5 condições para o município se habilitar. Primeiro, o VAR, né, que chegará até 2026 a 2,5% do Fundeb, ele foi criado como um plus, né, para incentivar, para reconhecer, para bonificar as redes de ensino que têm os melhores rendimentos. Ou seja, de longe, nem todos os municípios receberão os recursos do VAR, infelizmente. Então, o VAR foi criado somente para aqueles municípios que vão se destacar como os melhores municípios em prática de gestão e de indicadores educacionais. Então, assim, todo ano será calculado, a VDET do Fundeb, a cada ano, será o VAR. Porque o VAR, para alguns especialistas do FNDE, e até do próprio Ministério, eles entendem, para o próprio legislativo que o concebeu, né, o VAR, ele é esse elemento de reconhecimento, de premiação, de bonificação. Ou seja, ele é, né, assim como alguns já chamaram, ele é um selo de qualidade da educação de um município, né? Então, ele é um atesto de qualidade da educação no município, né? Um reconhecimento que aquele município tem boas políticas educacionais e consegue alcançar bons indicadores, que o fato de ter boas políticas não quer dizer necessariamente, infelizmente, que aquelas políticas produzam bons indicadores. Então, o primeiro ponto é saber que o VAR não é para todos, né? O VAR é só para aqueles que têm essas boas práticas e que têm esses bons indicadores. O fato de eu ter ganhado, ter sido contemplado com o VAR esse ano, não assegura em nada que em 2024 eu vá receber VAR. Também é importante, todo mundo, isso que a Francinete colocou aí, aqui eu faço, reitero a fala da Francinete, gostaria de parabenizar os mais de 50 municípios. Aí vocês são quantos municípios ao todo, Francinete, do estado? São 139. 139.
E quantos foram contemplados com VAR? 52. 52. É um número que chega a quase 50% dos municípios. Então, assim, o Estado Tocantins está de parabéns, porque entre os seus municípios, vocês tiveram quase a metade dos 50 municípios, né, que atenderam as 5 constitucionalidades do VAR. Vou passar bem rápido sobre, assim, a primeira constitucionalidade é o município ter uma lei de seleção do gestor escolar. Isso, nós tivemos mais de 5 mil municípios. Quem não tinha, criou sua lei de seleção ou de eleição dos seus diretores, né? Alguns ainda não implementaram. Mas se não implementar, no máximo até agosto, esses municípios vão estar automaticamente desabilitados para o VAR de 2024. Então, quem só aprovou sua lei e ainda não realizou o processo, corra antes que vocês sejam acionados pelo Ministério Público ou antes que vocês sejam desabilitados para o próximo VAR de 2024. Né? Então, o prazo máximo é agosto, porque agosto é quando vai ser verificado novamente as constitucionalidades do VAR. Segundo, ter 80% de participação, no mínimo, dos alunos nas avaliações do SAEB de 2021. Né? No último SAEB, que foi o último nosso, foi o 2021. Como 2021 nós ainda estávamos sob o efeito da pandemia, essa constitucionalidade 2, ela foi isentada. Então, ela não foi aplicada para o VAR de 2023. Mas, sobre essa constitucionalidade 2, é bom ficarmos atentos que o ano 2023 é ano de SAEB e nós vamos ter, né, a avaliação do SAEB no final do ano, e você já sabe que se você não tiver, no mínimo, 80% dos seus alunos do segundo, do quinto e do nono ano avaliados, né, você também será já desabilitada, desclassificada para o VAR de 2024, tá bom? Então, assim, já fica logo... O VAR, eu era contra o VAR no início, mas eu confesso, tenho dito muito aos nossos colegas, Francinetos, mais colegas, que eu me apaixonei pelo VAR, pelo que ele está impulsionando, né, de melhoria na questão da seriedade da gestão das políticas educacionais. Então, assim, esse ponto é importante, a gente assegurar que todos os alunos participem das avaliações externas, e aquele município que faltou um aluno para atingir 80%, ou no segundo, ou no quinto, ou no nono, ele pode atingir no quinto e no nono, mas não atingir no segundo, ficará de fora, ou vice-versa. Tem que ser em todas as séries avaliadas, né? Então, já começa a trabalhar essa cultura com as escolas de vocês, né? Aqui no Ceará, no dia da avaliação do SAEB, todas as escolas batem 100%. Né? Diretor vai buscar aluno em hospital, né? Vai buscar aluno debaixo de cama, né? Vai buscar em tudo quanto é jeito. É mototáxi, diretores contratam um monte de mototáxi para ficar à disposição caso algum aluno perca o transporte escolar nesse dia. Então, assim, nunca a gente avalia menos de 100% dos nossos alunos. Muitos municípios ultrapassam 100%, porque eles colocam todos que estavam matriculados no censo e aqueles que entraram na escola pós o encerramento do censo escolar. Ou seja, mas nunca ninguém fica abaixo de 100%. Então, já sabe que esse é um indicador importante para o próximo ano. Mas, para esse, ele foi isentado. Então, de fato, não são 5. Nessa edição, só são 4 constitucionalidades. A 1, que eu já falei, tem a eleição aprovada, a lei de eleição do diretor. Falei da segunda. A terceira é a questão de melhorar, de reduzir, o terceiro indicador é a redução das desigualdades educacionais do ponto de vista socioeconômico e raciais. Então, são 2, olha, que a terceira constitucionalidade, ele conjuga 2 indicadores. A terceira constitucionalidade é a constitucionalidade da qualidade e da equidade, entendeu? Então, assim, ela é a mais importante constitucionalidade das 5 constitucionalidades e a mais difícil de ser alcançada. E é ela que todo ano vai definir quem entra e quem não entra e o quanto que cada um vai receber do VAR. Porque uns recebem mais e outros recebem menos em função
desses indicadores, tá bom? Eu vou voltar depois à constitucionalidade 3, porque é onde está pairando mais dúvidas. Então, vou repetir. A constitucionalidade 3 é a redução das desigualdades educacionais, né, do ponto de vista racial e do ponto de vista socioeconômico. A constitucionalidade 4 é o regime de colaboração, basta o Estado ter aprovado a lei de redistribuição de, no mínimo, 10% do ICMS do Estado para com seus municípios. O caso do Estado Tocantins, ele aprovou essa lei, né, e, portanto, isso vai dar uma grande mudança nos dinheiros que vão entrar, né, toda quarta-feira na conta de cada município. Gente, mais importante e muito maior do que o dinheiro do VAR será o dinheiro que muitos municípios aí, Tocantins, vão receber do governo do Estado todas as quartas-feiras. Ele será 10, 20 vezes maior que o dinheiro do VAR. Aí está todo mundo... Esse é do educacional, do ICMS Educação, entendeu? Então, isso aí, observem que comparem o mês de janeiro com o mês de janeiro seu do ano passado, a quantidade do valor do repasse do ICMS que você recebia e que você vai receber. Se você é um município que tem bons indicadores, você tem um coeficiente elevado do ICMS do seu estado, vai entrar muito mais dinheiro. Então, municípios muito pequenos, às vezes, vão receber mais dinheiro que os municípios maiores do ICMS. Porque agora, 10%, né, dos 35% do montante total, dos 35%, 10% vai com base nos indicadores educacionais, conforme a fórmula que o governo de Tocantins aprovou, Fasnet. Aí é importante depois vocês fazerem uma oficina com secretários e chamar alguém da SEDUC de Tocantins para explicar detalhadamente como é a forma de cálculo do coeficiente do ICMS de cada município do estado de Tocantins, porque cada estado criou sua lei e tem os seus indicadores. Um indicador importante que foi inserido, que nem no Ceará tinha, né, nessa distribuição do ICMS, foi a questão das condições socioeconômicas dos alunos. Ou seja, alunos menos desfavorecidos, municípios menos favorecidos economicamente, eles tendem a receber mais recursos do ICMS. Assim como municípios que têm os melhores resultados educacionais também. Então, ele recebe por um lado e recebe por outro, né? Essa lei, ela é fantástica, né? Então, vai mudar muito, vai ser a reviravolta. No primeiro ano de aplicação, eu não sei se 2023, se aí já está em vigor, ou se vai entrar em vigor 2024 ou 2025, aí no caso Tocantins. Eles aprovaram a lei, mas alguns estados têm a data de início da aplicação. Aí depois a pessoa da SEDUC vai explicar se em 2023, eu acredito que não, porque vocês ainda não fizeram as avaliações de vocês, né, Francinete? E, assim, esses índices, a forma de cálculo, eles ainda não têm ele ainda pronto. Eles estão Eu e a Ruth estivemos lá no ano passado, com a Morgana e tudo, e eles estão em execução também. Então, aí vocês vão ficar na cola deles, né, Francinete? Porque eles vão ter que ir até agosto, entendeu? Eles vão ter até agosto para ter bonitinho um decreto, né, regulamentando toda essa fórmula do estado de Tocantins. Tá bom? E a quinta condicionalidade, para a gente fechar, é a condicionalidade que mostra que o seu currículo do seu município ele está alinhado com a BNCC. Então, isso aí, praticamente, todos os municípios, todos os estados já fizeram as mudanças dos seus currículos, já tem a resolução e o parecer do Conselho Estadual ou Municipal, alinhando o currículo municipal à BNCC. Então, praticamente, todo mundo cumpriu essa condicionalidade 5, que, não, que já vai ficar cumprida para os outros anos subsequentes, né? Então, nos outros anos, a gente vai estar alimentando somente, vai sendo verificada a condicionalidade 1, se está sendo implementado o processo de seleção de gestores, e a condicionalidade 3, que todo ano, a 2 também, que é o percentual de alunos na avaliação, e a 3, que todo ano quem vai calcular é o INEP.
né? A constitucionalidade 3 é a única que o município não depende do município para calcular. Quem calcula é o INEP, não é o FNDE. Quem define a fórmula de cálculo da constitucionalidade 3, ainda hoje eu recebi a ligação de um consultor que dá palestra, me perguntando como era que tinham sido feitos esses cálculos, né? Então, na nossa antepenúltima reunião, o INEP apresentou, né, uma metodologia que foi aprovada pela Comissão Intergovernamental, né, como se calcula, né, os indicadores da constitucionalidade 3 e como se calcula também o coeficiente de distribuição dos recursos entre os municípios que forem contemplados. Quem acompanhou a publicação daquelas resoluções da Comissão Intergovernamental, né, que à medida que saía, a Undime socializado com todas as seccionais, a Undime nacional. Eu acredito que a Francinete mandou para todos secretários a resolução com a fórmula bem detalhada, que ela é extensa, ela é enorme, a fórmula, como se calcula a constitucionalidade 3, que eu vou tentar aqui resumir e exemplificar, tá bom? Mas antes de passar para esse bloco agora que eu vou entrar explicando a constitucionalidade 3, Francinete, eu estou vendo que tem várias pessoas com as mãos levantadas, aí é bom a gente esgotar essas dúvidas para passar para o próximo bloco, tá bom? A Ruth vai coordenar. Vou verificar aqui. Nós temos só a Ana Vera que levantou a mão. Ana Vera Moreira. Tem também a de Itaperatins aqui, a menina. Estou vendo ela com a mão levantada. Estou vendo que um colocou no chat por escrito para repetir a constitucionalidade 4. A constitucionalidade 4, ela não depende do município, ela depende do governo do estado aprovar a lei do ICMS, que redistribui 10% dos 35%, que é a cota parte dos municípios, do ICMS, o estado arrecada e tem que mandar para o município. Desses 35%, 10% tem que ser distribuído com base em indicadores educacionais. Os outros 25%, o estado distribui como ele quer, mas no mínimo 10% desse dinheiro do ICMS que entra toda quarta-feira, ele levará em conta os indicadores educacionais dos municípios. Pelo que a Francinete colocou, em 2023, ainda o Tocantins não implementou o ICMS ainda, só aprovou a lei. Ainda vão regulamentar até agosto. Bora, Ana Vlad, a tua pergunta. Verificando aqui. Ruth, a secretária de Itaperatins está com a mão levantada. A Ana Vera também. Sim, a Ana Vera está. E Eu consigo ver duas pessoas com a mão levantada, a Ana Vera... E a superintendência de recursos. Pode falar, Ana Vera. Ana Vera, por gentileza, qual a tua pergunta, Ana Vera? Abre aí o teu áudio. É o Paulo, Ruth, superintendente. Pode falar, ou eu estou trocando tudo aqui, por isso que eu falo, deixa outra pessoa. Isso. Sou eu ou a Ana Vera primeiro? Ela não falou. Ela não falou e tem também a de Itaperatins, tá? Pode depois do Paulo é ela. Então eu posso falar, né? Pode. É porque você falou que uma dessas condições é a mais importante para determinar qual será o valor do VAA para cada dos municípios. E eu não peguei ele na hora que você falou. Qual que é essa condicionalidade, por favor? É a constitucionalidade 3, que é a redução das desigualdades educacionais, do ponto de vista racial e socioeconômico, que eu vou já explicar bem de forma detalhada. Certo. Aí essa vai ser mencionada pelo MEC, né? Ela é calculada pelo INEP, que é uma autarquia do MEC. O INEP é que é responsável por definir essa metodologia pelos cálculos e manda para o FNDE fazer a distribuição do recurso. Tá, ok, então, obrigado. É a Maria de Jesus, Ruth. Sim. Duas perguntinhas só. Uma é quando você falou a respeito da participação dos alunos no SAEB. O município aqui só atende de primeiro ao quinto ano.
o Estado interfere nessa análise também? Não, no caso, como Você falou o município- 9º ano, né? O 9º ano não é da rede municipal. Então, eu não preciso... Assim, lógico que a gente precisa se articular, porque são Entendi, demandas da Anabela. educação. Entendi a Mas- sua pergunta. Não precisa se preocupar. O Ok. município tem que atingir somente das séries que ele possui. Ok. Se você só tem segundo e quinto ano, Hum. você terá que atingir 80% no mínimo dos alunos do segundo e 80% dos alunos do quinto ano. Se você Tranquilo. atingir, você já cumpre a constitucionalidade 2, porque você não tem nono ano na sua rede. Isso. Tá Ou bom. outro município que tenha nono ano, mas essa turma seja abaixo de 10 15. alunos, por exemplo, né, ele também fica isento dessa turma, entendeu? Ok, entendi. É porque, assim, quando falou município, eu me preocupei em relação ao Estado. Beleza. A outra pergunta é que eu tive uma escola que não teve candidato à eleição para diretor. Não teve ninguém que se manifestasse. Então, tá. No nosso decreto, já mencionava que o prefeito teria apenas 1 ano para designar alguém até que ocorresse o próximo processo. E aí? Será que o município segue o que diz o decreto ou ele tem que se preocupar de imediato já para fazer novo processo? Não, ele segue o que diz o decreto, Pronto, entendeu? fechado. Porque o Ok. município tem que ter, Ana Vera, é a lei Maria de que Jesus. institui o processo de seleção. Se na própria lei já está dizendo que se ele fez o processo de seleção e não teve nenhum candidato habilitado, ou não teve candidato suficiente no município que aprovado, e a lei já diz que ele pode designar temporariamente por 1 ano até um novo processo, então ele vai cumprir o que está na lei. Tá, Ele vai tranquilo. designar uma pessoa até... Isso não interfere, porque o que ele vai ter que comprovar, Ana Vera, em agosto, é o edital que ele publicou Sim, para fazer sim. a seleção. Se apareceu gente ou não, ou se teve gente ou não na quantidade suficiente, aí é outra questão. Tá. O importante é o município ter o edital, não é a lei. Sim, E não até entendi. agosto, nós vamos ter que comprovar mostrando o edital que você fez a seleção, tá bom? Tá bom. Eu entendi. Não, Itapiratinga já concluiu. Inclusive, estou com a pastinha aqui completinha de todo o processo. Já fizemos a eleição, Parabéns. fizemos tudo, tá? Parabéns, Então, assim, a então. minha preocupação era uma escola que não teve candidato, não porque a Não gente tem não nenhum problema. divulgasse, publicamos, inclusive lá no sistema do SINEC, eu postei, anexei o Queria, decreto inclusive, e anexei o edital. queria parabenizar você e teu município, porque na sua lei você já colocou essa cláusula que prevê, né, a questão de, na ausência de candidatos aprovados ou suficientes, o prefeito tem a prerrogativa de designar temporariamente por um prazo de 1 ano, até que se faça o novo processo seletivo, né, com 1 ano. Sim, dessa forma nós Porque não fizemos. adianta fazer processo de mês em mês, todo mês. Sim, porque Se é não muito teve candidato burocrático. suficiente, no mínimo tem que deixar passar 1 ano, que é o tempo que o pessoal termina os cursos, é o tempo que termina a pós-graduação na área de gestão. Então, não adianta fazer seleção antes de 1 ano. Sim, até porque tem todos os trâmites, tem prazo para publicar, tem prazo para acontecer a inscrição, tem tudo. Então, Tá lá correto. eu já anexei. Todo o processo de Itapiratins foi finalizado o ano passado. 7 de novembro finalizou tudo, que foi a eleição. Na verdade, aí a gente só finalizou com todos os outros documentos, de ata, né? Inclusive, hoje à tarde já é a posse da diretora, tá? Hoje à tarde. Tá ótimo. Então, era essa a minha dúvida em relação a essas duas perguntas. E eu creio que você deve falar a respeito de valores e quando vai receber, enfim, isso aí é pergunta para depois, tá? Uma pergunta está aqui no chat, alguém perguntou se o recurso do VAA ele é mensal. Ele é. Lá, ele tem 2 planilhas, lá na portaria do MEC, que foi publicada, lá do FNDE, tem uma das planilhas que apresenta o valor o coeficiente que cada município teve no VAA e o valor que ele vai receber total no ano. Mas logo em seguida tem outra planilha que repete o VAA e diz a parcela, a previsão, né, mensal daquela parcela, entendeu? Ali é uma previsão, não quer dizer que vai ser exatamente aquele valor, não, sabe? Mas geralmente essas previsões, elas são muito bem balizadas. E, geralmente, o município recebe algo
ou um pouquinho maior ou um pouquinho menor, elas saem muito próximo da previsão. Mas o repasse é dividido em 12 meses ao longo do ano, tá bom? Mas lembre-se que quem acessar aquele arquivo da portaria do MEC, se eu não me engano, é o arquivo 6º, lá, o anexo 6º, ele diz o valor do VAA e o arquivo 5, eu acho, que diz o valor do VAA, total que o município vai receber, quem foi contemplado, só os municípios que foram contemplados. Quem não tiver lá é porque não vai ser contemplado, né? Só vai estar lá os 50 de Tocantins, está por ordem de estado. Só vai receber os 50 e poucos municípios de Tocantins 52. que estão lá, 52. E logo em seguida tem o anexo 6, que repete novamente o nome dos municípios, mas ele dá aquele valor dividido a previsão mês a mês que vai entrar, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Alessio, tem a Dalva também que levantou a mão. Dalva? Oi, bom dia. Bom Dalva dia. de Tupirama. Bom dia, seu Alessio. Bom dia, Dalva. Só uma dúvida. Eu queria saber assim, onde que a gente pode estar encontrando quais as condicionalidades que o município não conseguiu alcançar. Porque, assim, até agora eu não estou entendendo o meu município, que foi que houve, né? Se vocês teriam alguma... Dalva, essa sua pergunta ela é muito boa. Inclusive, nós da comissão, né, Francisco, eu até tinha solicitado e sugerido ao MEC que, quando fosse divulgar essa relação dos municípios do VAA, como são 5 constitucionalidades, por várias vezes eu reiterei essa minha solicitação. A gente sugeriu que eles publicassem a lista de todos os 5.568 municípios e uma coluna com as 5 constitucionalidades dizendo sim ou não. Se você atendeu a 1, sim ou não. Atendeu a 2, sim ou não. A 3, sim ou não. A 4, sim ou não. Né? A gente deu essa sugestão porque a gente já sabia que quando saísse, como se trata de coisa de dinheiro, apesar de ser um dinheiro pouco, né? Mas todo mundo ia perguntar por que eu entrei, o meu município não entrou, o vizinho entrou. E se eu tivesse publicado, se o INEP tivesse publicado, o FNDE, essa relação, como a gente sugeriu, de colocar 5 colunas, as 5 constitucionalidades, e sim ou não para cada uma delas, conforme o município atingiu, ajudaria o secretário a entender aonde foi que ele falhou. Mas, Dalva, não fique triste, porque a maioria dos municípios não recebeu. Não é por conta das outras constitucionalidades, certamente é porque, se você não recebeu, se você tem eleição de diretor, se você tem um currículo alinhado à BNCC, você não recebeu, é porque os seus indicadores de redução das desigualdades sociais, eles não melhoraram, entendeu? Então, você caiu, foi na constitucionalidade 3, você atendeu a 1, a 2 não está em vigor esse ano, você atendeu a 4, porque Tocantins, o Estado de Tocantins fez a lei, e você atendeu a 5ª, que era a questão do currículo alinhado à BNCC. Então, o que faltou foi só a 3, entendeu? Então, se você não está lá, aí a sua pergunta fica para todos os municípios, quem não está nessa lista, gente, se você tinha a eleição de diretor, e você tinha a 5ª, que era o currículo alinhado à BNCC, então você atendeu a 1 e a 5. Se seu nome não está lá, é porque você caiu na 3, entendeu? Não precisa nem que a gente publique isso, não, nem o INEP. Se seu nome não está lá, é porque você não cumpriu a 3, tá certo? Tem a Joana e tem a Lucimar, eu acho que Então, assim, só para Joana. concluir aqui, porque, assim, a 2 também, eu acredito que a gente cumpriu. A 2 não está em vigor esse ano. Não está em vigor, né? Foi Então, dispensado. tipo assim, mas eu vou procurar, acho que, entender melhor a 3. Pode ser que seja o nosso caso. A né? 3 Mas eu vou já explicar aqui. Tá bom, muito obrigada. Alessio, é uma questão para a gente alertar os municípios da importância do município acompanhar de forma sistemática a progressão da aplicação da prova do SAEB. 2017, 2019, acompanhar o gráfico, se o município progrediu ou se regrediu e analisar cuidadosamente os resultados da prova.
Porque é com base nessa avaliação do SAEB que o INEP afere a condicionalidade 3. Então, observem para trás como é que foram os resultados do IDEB, a aplicação do SAEB, as informações que foram colocadas lá para o Ministério da Educação. Vou já explicar detalhadamente essa condicionalidade 3. Tem alguém mais que tem outra pergunta que não seja da 3? Tem várias mãos levantadas aqui. Se for relação a 3, não perguntem. Deixa eu explicar primeiro, que depois minha explicação já responderá a dúvida de todos. Tem a Giovana e a Joana. Se fosse em relação às outras funcionalidades. Eu gostaria só de perguntar ao senhor se quem não cumpriu as exigências, lá quem não preencheu a documentação corretamente, não enviou, se vai ter outra oportunidade. Não, vai ter não. Quem foi perguntou isso? A Joana, eu sou de Jaú, Tocantins. Joana, o prazo que a gente tem, ele foi prorrogado esse ano por várias vezes, para o primeiro ano, que estava sendo enviado. A gente vai ficar atento agora para 2023 que vocês perderam, entendeu? Agora, para o 2024, quando chegar em agosto, próximo a agosto, 31 de agosto, a gente vai estar lembrando os secretários de entrar lá, vai dar as informações no sistema, onde é que ele vai entrar, o endereço, lá no CIMEC e tudo mais, e como preencher essas condicionalidades, como a gente fez em agosto do ano passado. Em agosto, setembro, nós passamos um mês todinho, foi prorrogado por 3 vezes esse prazo de preenchimento, entendeu? Até porque o MEC teve um problema e apagou uma série de arquivos lá, e eles pediram que os municípios reinserissem de novo, então foi um ano de muito aprendizado. Então, quem não preencheu vai ficar fora todo o ano de 23. Agora, quando chegar em agosto de 23, vai ter que preencher de novo para se habilitar para 2024. Porque ele preenche até o dia 31 de agosto e em dezembro sai a lista de quem vai receber em 2024. Tá certo, Joana? Giovani. Boa tarde, pessoal. A dúvida aqui, Alessio, aqui em Araguaçu, desde o ano de 2013 já tem eleição para diretores de escola. Só que na antiga lei, aqui são 5 escolas e o CEMEI não entrava, então a eleição era para 4 escolas. O que acontece? Os diretores eleitos das outras escolas são eleitos até 31 de dezembro desse ano. Porém, o CEMEI, ele entrou na nossa nova lei que nós fizemos, né? Mas ainda não tem diretor eleito. Qual que é a indicação para a gente fazer? A gente tem que fazer antes do CEMEI ou a gente pode esperar para fazer junto com os outros? Não há problema, Giovana. Você pode esperar. O mais importante, você tem que ter agora, qual foi o último edital. Você já tinha uma lei. Outra coisa, você me deixou curioso. O processo de vocês era só eleição ou tem seleção antes da eleição? Anterior era só eleição, aí nós mudamos e agora tem seleção antes. Ótimo, então vocês atendem, então hoje vocês atendem. Quando for no dia 31 de agosto, você vai ter que comprovar o edital. Quando foi que você publicou o edital da seleção de vocês nova? A nova foi a antiga. A antiga também ele era publicado no início de agosto. Eu quero saber da nova depois da lei que vocês alteraram, que fez a seleção antes. Agora eu não me recordo. Mas eu acredito que é início de agosto que a gente deixou a publicação do edital. Eu tenho que olhar, não me recordo. O edital de você foi de agosto, é isso? Já de acordo com a nova lei, é assim? Exato. Pronto, isso. Então, e aí a validade desse edital, vocês fizeram a seleção por quantos anos? São de 2 anos. Pronto, então para esse ano vocês vão comprovar com esse edital. No ano seguinte, você vai inserir o outro edital, tá bom? Mas esse edital de agosto, vocês, quando for do agosto do ano passado, quando for em agosto, vocês vão inserir esse edital de novo, tá bom? Ok, obrigado. Tem mais alguma pergunta, Francisco? Eu posso ir para a condicionalidade 3? O Paulo. Eu gostaria que eu respondesse. Bom dia a todos, Ardeli. Aqui, 3, viu? A sequência aqui é o Paulo. Alessio, a portaria 7
fala sobre qual é a previsão que os municípios vão receber de Fundeb. Inclusive, lá já fala até o que o município provavelmente vai receber de VAA. Só que a gente viu aqui na reunião hoje, que parece, me corrijam se eu estiver errado, que o governo do estado ainda não regulamentou o repasse do ICMS Educação. Então, esse valor que foi publicado nessa portaria, ele não consta ainda o repasse que vai receber do estado. É isso? Tipo, o estado vai ser a mais do que está publicado na portaria? Esse aí é a previsão do montante total, mas assim, o que cada município vai... O que o Estado repassa é o ICMS, cota, parte de educação do município, entendeu? Então, assim, nesse cálculo aí tem a previsão. Alguns municípios, quando o Estado modificar a lei dele, regulamentar, alguns municípios vão receber muito mais do que outros, entendeu? Pois é, mas isso que eu quero te dizer. Esse valor que está publicado nessa portaria, então, já prevê o valor que o Estado vai repassar aos municípios de ICMS Educação. Porque, como a Francete colocou, em 2023, o Estado, agora que vai regulamentar o ICMS de vocês, ele vai entrar em vigor, talvez, lá em 2024, a nova lei, né? Ou em 2025, entendeu? Então, essa previsão que você tem, a previsão do seu Fundeb mesmo para 2023. Entendi. Bom dia a todos. Bom dia, Adelê. Alessio, né? Ardeli, de Paraná, Tocantins. No nosso município, o gestor fez um decreto. E dentro do decreto tem ali quais são os requisitos para o processo e para a escolha de dirigente, para a escolha dos diretores. E já fizemos a portaria, né, a comissão já foi publicada, a comissão já está organizando o edital. Nesse caso, o decreto não tem problema não, né? Porque não foi lei. Não, pode ser lei, decreto, portaria, não tem nenhum problema, entendeu? Ótimo. Você vai ter que ficar atento, quando vocês fizerem esse edital, quando for dia 31 de agosto, vocês vão ter que inserir no sistema esse edital, entendeu? Vocês inseriram agora em agosto do ano passado o decreto, e em agosto desse ano vocês vão inserir o edital de vocês, entendeu? Ótimo. Não, ok, então. Obrigada. Na sequência, Fabiana Fonseca. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é sobre a condicionalidade de 3. Não, se for sobre a 3, deixa eu explicar primeiro e depois vocês fazem as perguntas, tá bom? Não, só quero saber só uma coisinha, que eu perdi o lance, eu acho que já foi falado, sobre o indicador da probabilidade. Foi utilizado em 2017, foi isso? É isso que eu vou explicar, não expliquei ainda não. Ah, tá. Então tá bom, obrigada. Podemos ir para a condicionalidade 3, então? A Sergiana levantou a mão aqui, porque aí na sequência aí você continua aí, Alessio. Sergiana, se não for sobre a condicionalidade 3. Sergiana. Bom, tá fechado o áudio dela. Fechado, Sergiana, seu áudio. Oi, bom dia. Bom dia. Parabenizar, né, primeiro vocês da Undimes, o assunto é muito importante. Assim, nós dos municípios que não atingimos as condicionalidades importantes, foi a 3, a gente se sentiu muito ferido, porque a gente correu atrás, né, a gente ficou triste, porque a gente está representando, né, uma categoria de importância, responsabilidade muito importante. E eu sei que você vai falar sobre a 3, que é um dos fatores que ficou a desejar em muito município, mas quando você falou aí, Alessio, que alguém lhe fez uma pergunta e você disse que o preenchimento do CIMEC tinha que ter lançado os dados sobre as desigualdades sociais que foi avaliado pelo INEP. Foi isso realmente que aconteceu? Me tira essa dúvida. Não. Primeiro, eu queria dizer que você não se sinta triste, né? Porque os dados que foram utilizados foram os dados do SAEB de 2019 e 2017, portanto, é da gestão anterior ainda. Ah, tá bom. Entendeu? E se serve de consolo, o meu município também não atingiu, tá bom? Tá bom, porque eu também só tenho 2 anos, e a gente procura fazer o melhor, dar o máximo, né? A gente tá fica bom. triste, Pois, mas agora eu vou muito entrar obrigada. bem na condicionalidade 3. Primeiro, começando a sua pergunta. A condicionalidade 3, ninguém preenche nada no CIMEC,
tá bom? Ela é totalmente calculada pelo INEP. A gente só preenche a condicionalidade 1 e a condicionalidade 5, tá bom? No CIMED. Certo. Obrigada. A1, A3, A2, A3, quem calcula é o INEP, tá bom? E A4 Certo. é o Estado, não somos nós. Então, o que o município informa é só A1 e A5. Assim, quem já informou, possivelmente em agosto, não vai ser preciso mais informar de novo, que já vai estar lá, entendeu? O que ele vai informar agora vai ser só A1. Em 2023 para 2024, nós vamos informar só A1. Agora, vamos à condicionalidade 3. A condicionalidade 3 é a mais importante, é que todo ano vai ficar mudando a lista dos municípios que vão receber ou que não vão receber o VAR, né? Como eu falei, ela mede a redução das desigualdades educacionais, ou seja, aquela rede que está melhorando, né, Ruth? Não basta só melhorar, Ruth. É importante monitorar esses dados para saber se você está melhorando, mas você pode melhorar sem equidade. Aí você não vai atingir a condicionalidade 3. Tem que melhorar, isso que a Ruth coloca, acompanhar os dados SAEB do seu município e comparar com o do ano anterior para saber se você melhorou, mas tem que saber se você melhorou com a equidade, porque na condicionalidade 3 é avaliado a questão da redução das desigualdades, é avaliada a questão da equidade. Então, são duas coisas que são dois indicadores que são avaliados. A redução das desigualdades raciais, né, e socioeconômicas. Aí a primeira pergunta, Alessio, como é que se mede se meu município reduziu as desigualdades raciais? Vamos lá, primeiro indicador da condicionalidade 3. Anota aí, a condicionalidade 3 são dois indicadores. Redução das desigualdades raciais, vamos começar por ele. Ou seja, pega todos os alunos que fez a nota no SAEB, que declararam que são da cor preta, né, negro, ou da cor ou indígena. Aí eles formam o grupo dos alunos negros e dos índios, tá bom? E um outro grupo junta todos os alunos que são da cor parda, branca e amarela, entendeu? Então, a primeira coisa, o INEP separa esses dois grupos dos alunos do seu município, conforme a cor e a raça. Ah, mas meu município não tem negro. Meu município é tudo branco, pardo, branco, amarelo. Aí, se você não tem, você não vai ser penalizado por isso. Mas todo município ou tem alguém indígena ou tem alguém que se declara da cor negra. Então, ele calcula, né, como que é a nota desse grupo comparado com o grupo das outras cores, tá bom? Então, assim, ele pega para essa edição, outra coisa importantíssima, para essa edição do VAR de 2023, foi utilizado pelo INEP os resultados do SAEB de 2019, antes da pandemia. Inclusive, foi um pedido nosso, da Undime, do CONSED, o próprio INEP, né? Todo mundo, o próprio Ministério concordou, foi unânime. Todo mundo concordou em não usar os dados do SAEB de 2021, porque foi feito em plena pandemia. E aí tem uma série de complicações nesses indicadores do SAEB de 2021, que aí é outra live, né? Quem viu aqueles resultados do SAEB, quando a gente fez aquela live do Conviva, né, pode revisitar e ver por que todo mundo foi favorável. Primeiro, a maioria dos municípios caíram as médias do SAEB 2021. Então, se fosse usar os dados do SAEB 2021, quase todo mundo ia ficar de fora do VAR, né? Segundo, a gente teve uma participação muito baixa no SAEB 2021 em alguns lugares do país, né? Em muitos lugares, aliás, entendeu? Então, isso é um outro complicador. Então, excepcionalmente, para calcular o VAR 2023, o INEP pegou os dados do seu município, do SAEB, lá de 2019,
antes da pandemia, quando as aulas eram regulares e presenciais, e comparou as notas dos alunos do seu município com os resultados do SAEB de 2017. Então, foram usados os dados de 2019 em comparação com os dados de 2017. Então, se o grupo de alunos da cor negra, em 2017, no 5º ano, tinha a proficiência 150, e lá em 2019, o grupo de alunos negros e índios tirou 150 de novo, você foi habilitado. Agora, se seu município, o grupo de alunos negros, tirou 150 lá em 2017, e lá em 2019, o grupo de alunos negros do seu município tirou 149, você já foi eliminado. Entendeu? Então, você já foi eliminado no primeiro indicador da constitucionalidade 3. Então, você já ficou de fora. Tá bom? Então, assim, ele leva em consideração se seu município melhorou o desempenho das crianças negras e indígenas do seu município, comparando 2017 com 2019. Se você não entrou na lista dos 52 municípios, é que certamente os alunos negros e índios do seu município de 2017 para 2019, eles caíram, a média deles. Por isso, como a menina colocou aí, da Undime, né, é importante vocês monitorarem esses resultados do SAEP dos 2 anos. Porque se, no geral, a gente melhora, é porque também as crianças que estão lá, todas melhoraram, né? Então, esse é o primeiro indicador da constitucionalidade 3, que é a questão da diminuição da desigualdade racial. Ficou alguma dúvida sobre como é medida a desigualdade racial? Tem alguma dúvida sobre desigualdade racial? Um indicador de desigualdade racial, desculpa. Então, vamos para o segundo indicador que compõe a constitucionalidade 3, que é a redução Eu tenho uma dúvida. Assim, ainda não consegui compreender, porque, por exemplo, vou dar o exemplo do meu município, com relação a 2017 e 2019. Houve um avanço, né? Como você acabou de falar aí, sobre as turmas, né? Então, tipo assim, a gente compreende, assim, que se melhorou, foi como um todo essa melhora. E aí, nesse caso, assim, quer dizer que vocês avaliam esses alunos de forma individualizada, é isso? Independente se houve... Dalva, primeiro não é você, senão é o time, tá bom? Quem avalia não somos nós, quem faz esse cálculo é o INEP. Desculpa. Entendeu? Eu estou aqui só explicando, estou fazendo aqui o papel que é a convite da Francinete de um técnico do INEP, né? Mas, porque a gente entende um pouco da metodologia, como é calculado. Olha, essa ideia que melhorou, por isso que eu disse que não basta só ver se melhorou o município, porque o município pode ter melhorado a média, mas porque os alunos mais adiantados tiraram as notas melhores, mas continuam com os alunos mais baixos, com as notas piores até. Então, de fato, é observado, não aluno a aluno, mas o conjunto das crianças negras e índias, entendeu? Então, esse conjunto das crianças negras e índias, seu município pode até ter melhorado, tá bom, Dalva? Mas se o conjunto das crianças negras e índios não melhorou, você foi reprovado, entendeu? Você teve melhoria no desempenho do seu município, mas você não promoveu a equidade no seu município. E a constitucionalidade 3, ela avalia justamente a equidade, né? Mas, digamos que as suas crianças negras e indígenas melhoraram, e você caiu ainda. Você pode ter caído no segundo indicador. Então, vamos lá ao segundo indicador. O segundo indicador é a redução das desigualdades do ponto de vista socioeducacionais, né? Ou seja, considerando o nível socioeconômico dos estudantes. NSE, o nível socioeconômico dos estudantes, né?
o indicador do nível socioeconômico do estudante, como é que ele é aferido, né? Então, ele pega todos os alunos do seu município, né? E separa os que têm o INSS, o nível socioeconômico melhor para o grupo, os 25 que têm o INSS melhor para um grupo, que são aqueles 25% que são, digamos, os mais ricos. E pega os... A Gerlane está ligado ao seu áudio. E pega os 25% dos estudantes do seu município que têm um nível socioeconômico menor. Resumindo, são os mais pobres. Então, aqui, para ver a redução das desigualdades socioeconômicas, é considerado, né, a condição econômica dos alunos. Quem é mais pobre e quem é mais rico, né? Então, separa todos os alunos, os 25% que são mais carentes do seu município e os 25% dos seus alunos que são menos carentes, digamos assim, que são os mais ricos, entendeu? Então, ele pega o grupo lá em 2017, ele quis pegar o grupo lá em 2017, e como é que eu sei, né, Dalvo, que o aluno está entre os 25 mais pobres ou 25 mais ricos? Porque o aluno responde aquele questionário do SAEB, que pergunta, na sua casa tem televisão? Na sua casa tem geladeira? Na sua casa tem computador? Na sua casa tem internet? Na sua casa tem quantos banheiros? Na sua casa tem quantos quartos? Né? Então, quando eles respondem aquelas perguntas do questionário, que muitas vezes ninguém entende, é para saber o nível econômico da criança. Se ela vem de uma família pobre ou se ela vem de uma família mais rica, entendeu? Então, ele separa os 25% mais pobres e calcula a média desse grupo dos 25% mais pobres em 2017. E calcula a média dos 25% mais pobres em 2019. Então, se os 25% mais pobres no quinto ano, lá em 2017, também ficou com a média 150, igual aos índios e os pretos, né, lá em 2017, 150 pontos no quinto ano em português e matemática. A média dele foi 150. E quando chegou lá em 2019, quando separou os 25% das crianças mais pobres, a média desse grupo ficou 149, você foi desclassificada, entendeu? Aí você foi desclassificada pelo indicador de redução da desigualdade socioeconômica, ou seja, as crianças mais pobres do seu município continuaram aprendendo menos, mesmo o seu município tendo melhorado a média do município. Ou seja, os mais ricos tiraram notas melhores, aumentou, a média do seu município, mas aquelas crianças que eram mais desprovidas, que eram mais desfavorecidas, elas continuaram, foi piorar a média delas. Era 150, baixou para 149. Entenderam agora? Então, esse indicador 3, gente, é o indicador que vai dizer qual é a rede que está se preocupando de fato, qual é o professor que na sala de aula se preocupa não com os que sabem, mas se preocupa com aqueles que não aprenderam nada ainda, né? Porque muitas vezes o professor ele comete o erro pedagógico de dar aula para os alunos que sabem. A gente tem que dar aula para os alunos que estão com um nível mais baixo, porque se eu não fizer com que o aluno mais baixo, com o nível de aprendizagem mais baixo da minha turma, evolua, nunca a minha turma vai atingir equidade, nunca que meu município vai atingir equidade. E eu vou ser sempre desclassificada nesse indicador do VAR. E aí é importante que o professor saiba disso, que esse dinheiro do VAR é o dinheiro que paga o salário dele também, entendeu? O dinheiro que vai para o VAR é o dinheiro que entra lá dentro do Fundeb, que se junta a todo o Fundeb, que inclusive paga o aumento do salário dele também. Então tem que formar um nível de consciência coletiva, né, de mudança de concepção pedagógica também do professor desde a sala de aula, de se preocupar com a criança carente,
de se preocupar com a criança que é negra, que muitas vezes é esquecida, sofre bullying, sofre preconceito na sala de aula, e às vezes a gente não dá o devido trato, entendeu? Então, essa lei ela foi muito importante, porque ela veio valorizar essas práticas. O professor, a escola, que tem a prática de valorizar a criança pobre, né? Quantas vezes uma criança pobre é deixada de lado pelo professor, né? O preferido do professor é aquele aluno que vem cheirosinho, banhado todo dia, arrumadinho, que senta na primeira fila, que traz a maçã dele de casa, que tem a lancheirinha. E aquele aluno que chega assanhado, né, que vem de uma condição muito... que não tem tênis, que falta aula porque faltou o calçado, né? A gente tem esses alunos na nossa escola. E, às vezes, esses alunos passam despercebidos, ou são ignorados. Então, quem tiver essa prática na sala de aula, a escola que tiver essa prática, ou a rede municipal, que não trabalhar os seus professores para essa nova mudança de postura, de olhar para quem não aprende, de olhar para o que é mais carente, de olhar para aquela criança que é mais desprovida, que, de fato, promove a equidade, vocês nunca vão ganhar VAR, entendeu? Então, assim, o indicador 3 é o top, é a estrela das funcionalidades, entendeu? Por isso que esses 52, Francineto, vocês têm que fazer uma festa com esses 52 municípios, porque é sinal que eles melhoraram sem deixar ninguém para trás, entendeu? Que mesmo as crianças pobres desse município, mesmo quem é índio lá nesses municípios, mesmo quem é negro lá nesses municípios, eles também melhoraram, entendeu? Então, assim, é por isso que muitos especialistas estão vendo que o VAA é um selo de qualidade da educação do município. É por essas questões, tá bom? Então, assim, para nós que não ganhamos, né, que o município também não ganhou, não sei se a Francineto ganhou, né? Mas, ganhou não, Francineto? Fica para a gente o dever de casa. Olha, 2023 é ano de SAEB, vamos correr atrás, vamos passar isso na semana pedagógica, explicar bem direitinho esse VAR para os professores. Olha, gente, aquele aluno que falta, aquele aluno que vem lá da zona rural, que vem uma vez perdida, perde muito ônibus, deixa de vir porque não tem farda, deixa de vir porque não tem calçado, e tem vergonha de vir com a chinela rasgada ou com a chinela com arame, né? Aquele aluno que não tem a mochila, que tem vergonha de vir com um saco plástico, com seus sacos plásticos, vamos ter um olhar diferente para esse aluno, porque dele depende o pagamento do meu aumento do salário do Fundeb, entendeu? Porque dele depende o município receber esse plus adicional do Fundeb, que é o VAR, entendeu? Então, é uma nova onda de educação inclusiva, de incluir os mais pobres, incluir os índios, incluir os negros, né, de forma que eles venham ter uma educação melhorada, né? Isso é uma atenção especial. É por isso que eu me apaixonei, Francineto, por esse VAR, sabe? Que no começo eu era contra ele, né? Mas hoje eu já estou convencido que foi o maior avanço nesse novo Fundeb, foi essa criação desse VAR, tá bom? Que vai ser um reconhecimento mesmo dos 90 e tantos municípios, 130 e tantos municípios em Tocantins, esses 52 demonstraram que estão no caminho certo, que estão fazendo o dever de casa, né? E aí não vamos se desesperar quem não ganhou, porque nós somos gestores agora. Nós vamos ter a oportunidade de mudar os resultados agora, 2023, 2025, né? São os anos que vão ter SAEB que estarão sobre a nossa responsabilidade enquanto secretários. Então, vamos melhorar agora, para a gente melhorar o VAR, para a gente concorrer ao VAR de 2024, 2025, tá bom? E assim sucessivamente. Ficou alguma dúvida em relação à constitucionalidade 3? Eu quero falar. Porque, assim, foi falado muito aí na questão dos indígenas e dos negros, né? Na hora de calcular os indicadores. Se o município não tiver lá no censo, né, que provavelmente é o banco de dados, lá dizendo que tem aluno negro, vou falar negro porque é a nossa região que não tem indígena, negro, não tiver lá, porque cá entre nós sabemos que tem muita gente que não coloca que é negro, né, padre... Olha, não é no censo, corrigindo tua fala, entendeu?
Não é no censo. Esse dado é tirado no dia que ele vai responder a prova do SAEB, entendeu? Não é o dado do censo. Aí ele pega lá do SAEB, o aluno se declara lá, se ele é negro ou índio. Então, muita atenção quando ele for preencher o questionário dele do SAEB, entendeu? Que é lá esse dado socioeconômico, esse dado racial, pelo menos para essa edição 2023, ele está sendo retirado o resultado do SAEB, tá bom? E os pardos entram também? O quê? As pessoas denominadas parda entram também nesse cálculo? Entra do grupo 2, que é pardos, brancos e amarelos, é o grupo 2. O grupo 1 é índios e negros. A lei quer saber se quem é negro, quem é índio, melhorou. Ela não está interessada se os pardos melhoraram. Agora, para saber se eles melhoraram, eles separam os dois grupos, entendeu? Para comparar um com o outro. E a minha dúvida é essa: se lá na hora não for detectado que eu tenho negro e índio, eu já vou ficar de fora. Não, eu falei isso no começo, que o município, se o município não tiver nenhum índio, ele não é prejudicado nesse indicador, entendeu? Aí vai ser olhado só o indicador socioeconômico do município, a redução das desigualdades só socioeconômica, não vai ser esse indicador do município, ele vai ser um indicador que ele não vai atrapalhar o município, por exemplo, se eu sou do município, não tem nenhum aluno negro, esse município não vai ser penalizado. Por exemplo, um município, digamos, lá do sul, né, aqueles municípios gaúchos, que às vezes não tem nenhum aluno negro, ou Santa Catarina tem muita influência alemã, tem municípios que são só de crianças brancas e pardas, né? Então, nesses municípios, eles não vão ser prejudicados nesse indicador, entendeu? Porque ele não existe esse indicador lá no município, aí o município não pode ser penalizado. Tem mais alguma dúvida, ô Francinete, aí no grupo? Mais alguma dúvida, gente? Porque o professor Alessio, eu pedi para ele falar de 15 a 30 minutos, 20 a 30 minutos. Nós estamos uma hora aqui conversando e está sendo... Eu estou olhando bem aqui, professor, só mais uma dúvida. Os indicadores, então, vai ser só esses dois, o 1 e o 2. Não tem abandono, evasão, distorcionalidade séria, esses aí não são analisados? Tem, assim, eu expliquei, foi muito boa a sua pergunta. Esses indicadores, esses dois indicadores que eu falei, é para classificar ou desclassificar o município. Agora, uma vez classificado, esses 52 municípios que entraram, na hora de dividir o dinheiro, Ruth, aí vai ser levado em consideração quem tem a maior nota, quem tiver maior nota, quem cresceu mais, o avanço, quem tiver a maior taxa de aprovação, quem tiver a menor taxa de abandono, aí são 3 indicadores que eles levam em consideração na hora de ratear o dinheiro, entendeu? Aí é outra conta. Eu não vou nem falar aqui agora, não, porque essa conta é mais complexa. Tá bom, Francinete? É só dizer assim, que o município, inclusive, hoje me ligou, né, aqui do Ceará, me perguntando, como é que foi feita essa conta para ratear o dinheiro, porque um recebeu 500 mil e o outro vizinho recebeu 400, eu tenho mais aluno do que ele. Não é por aluno só. Ele olha a nota que o município tem nessa época, quem tem a maior nota tem um peso, quem aumentou de um ano para outro tem outro peso, quem tem a taxa de aprovação maior tem outro peso, e quem tem a menor taxa de abandono tem outro peso, entendeu? Aí, esses outros indicadores, é importante, essa pergunta foi ótima, para a gente também saber que não vai olhar só para essa questão do quem é pobre, quem é negro e índio, não. A nota geral do município, a evolução do município no SAEB, a questão da taxa de aprovação, quem tem as maiores... Tudo isso vai contar na hora de dividir o dinheiro, entendeu? Eu gostaria de ver se tem mais alguém para perguntar. Tem 2 pessoas, até para que a gente possa encerrar a nossa reunião, nosso momento de tirar dúvidas. O horário já é mais de meio-dia, alguns colegas já estão saindo, e eu queria finalizar com uma fala muito importante. Queria pedir a gentileza para que ninguém mais saísse, mas que estivesse até o final. A Leda levantou a mão. Alessio, esse dinheiro vai ser mensal, né? O VAA começa... já respondi, é mensal. Já começa esse ano, né? Já. Quem ganhou, já tem a tabela, o anexo 6, lá da portaria 7, já tem o valor de todo mês a previsão.
Eu vou pegar, eu vi aqui uma portaria com um anexo, se tiver, eu já vou colocar no grupo. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Nete, independente disso, nós estamos finalizando hoje o documento da Undime, que vai explicar tudo isso e vai colocar mais fácil dos municípios acharem, porque o anexo à portaria são 182 páginas, eles repetem muitos anexos e os municípios às vezes se perdem. Então, na matéria que vai sair hoje da Undime, vai sair 3 arquivos separados, que dá o valor da previsão do Fundeb, outro que dá só a previsão do VAT e outro que dá do VAA. Aí fica melhor dos municípios olharem, tá bom? Ok. Alex, só mais uma dúvida, rapidinho. É sobre aquela questão de sair uma relação de qual critério que nós fomos desclassificados. Tem alguma previsão de sair essa relação? Não, o MEC não publicou, a gente vai até cobrar deles, porque tinha sido um pedido que a gente tinha feito, e eles não publicaram, mas eu acredito que eles não vão publicar, entendeu? Apesar que a gente reitera, porque se na ata tinha ficado registrado esse pedido, e ainda assim eles não fizeram, eles não vão atender mais agora, depois que soltar a lista, entendeu? Ok, tem mais 2 pessoas aí. A pergunta, se for voltada para a questão das condicionalidades, queria que fosse bem objetivo. Tem aqui 2 pessoas que estão fechadas a tela e nem aparece o nome, o S e o A. Quem são? Abre aí a câmera aí. Ardeli, é a Ardeli e a Ardeli e a Soraya. Opa, Pode falar? pois eu vou fechar com você duas, a Ardeli e a Soraya. A Ardeli tem muito quilombola, viu, Alessio, também, lá na cidade dela. Alessio, é sobre a prova do IDEB, né? A do SAEB, agora 2023. O segundo ano, normalmente, é por amostragem. Esse ano vai ser também por amostragem, ou já confirmado que o segundo ano também irá fazer a prova, e se eles também respondem esse questionário, o segundo ano. Assim, não está definido isso ainda, né? Eu faço parte dessa comissão que está definindo no SAEB. No desenho que foi aprovado pela comissão, é uma reivindicação da Undime antiga, que a prova do segundo ano volta a ser censitária, entendeu? Sim. Se ela não for aplicada censitária, então ele não vai contar por VAR, só vai contar se for censitária, tá bom? Então você já sabe, se em novembro for aplicada a prova do SAEB e o segundo ano for censitário, ele vai entrar no VAR. Se ele não for censitário, for só por amostragem, ele não entra no VAR. Não entra só o quinto ano. Obrigada. Isso. Ardeli já perguntou? Ardeli? Tem a Ardeli, Leda e só, né, e Leda. Leda. E Ardeli, eu queria que encerrasse com vocês, tá? Já está quase... Então eu vou fazer a minha pergunta bem rapidinha, até coloquei no chat. As regras para os gastos do recurso do VAA, se aplica as mesmas do VAT ou não? Tem alguma regra específica? Não, o VAA, ele não tem subvinculação. Só o VAT que tem aquelas 2 subvinculações na lei. O VAA não tem nenhuma subvinculação. Então, você pode aplicar, o município tem autonomia, né, para aplicar livre, desde que seja seguindo o que está previsto no artigo 70 da LDB, né, que seja despesas com a educação, ou despesas que possam ser pagas com dinheiro do Fundeb. Ele se junta, ele entra na conta do Fundeb, entendeu? Mas não há necessidade de você fazer prestação de conta separado, ou nenhum percentual de aplicação determinado por rubrica. O município tem total autonomia. Inclusive, ele pode ser pago para investimento, qualquer outra coisa. Pronto, Ardeli, tu vai falar? Só agradecer mesmo. No decorrer da fala do Alessio, ele já esclareceu as dúvidas. E, assim, primordial, porque igual aqui o nosso município, 90%, ele é afrodescendente. Então, nessa questão lá no questionário, no dia da realização da prova do SAEB, então foi importante o seu esclarecimento, porque muitas das vezes não preenche da forma como deveria. E nós temos aqui várias comunidades quilombolas onde estão situadas algumas escolas, como o Nasci Carpo, que situa, onde tem a Escola do Ouro Fino, a Escola da Prata, a Escola Professora Cândida, no Albino, onde tem também uma escola
lá na comunidade albina. Então, assim, é importantíssimo o seu esclarecimento, só agradecê-lo, e juntamente com a nossa querida presidente, a professora Francinete, sempre engajada em buscar essas informações para que a gente possa acertar, tá? Então, eu creio que no próximo, agora nós vamos estar aí nesse hall aí dos contemplados. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Francinete, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante, pegando a penúltima pergunta, eu esqueci o nome, foi a Leda, né? Leda, eu disse que não tem nenhuma subvinculação, nenhuma obrigação de gastar percentuais, mas tem uma coisa muito importante aqui que vai para todos, isso é importantíssimo. Os 52 municípios que receberam esse dinheiro, vocês não podem pagar a folha de pagamento de professor, nem de funcionário, tá bom? Esse dinheiro vocês podem gastar com o que vocês quiserem, não tem nenhuma amarração, nenhuma subvinculação. Vocês podem gastar na educação infantil, no fundamental, investimento, manutenção, tudo MDE, mas vocês não podem pagar desse dinheiro, ele não pode entrar no cálculo da folha de pagamento, tá bom? É bom alertar o contador de vocês, se o município recebeu 500 mil, esses 500 mil vocês vão ter que gastar em outras coisas, mas não pode ir para a folha de pagamento, tá bom? É do VAA, né, que você está falando? É, que não do pode ser VAA, usado. do VAA. Ele não tem subvinculação, professor, mas ele tem essa proibição. Não pode ser usado para folha de pagamento. Inclusive, quando você vai calcular o recurso que é para aplicar nos 70% dos profissionais da educação, não pode contabilizar o dinheiro do VAA quem receber, tá bom? Quero agradecer aqui a todos os dirigentes que participaram, chegamos aqui a quase 80 participações, 89, e quero agradecer a Ruth, a Solange, elas estão ainda de recesso, o retorno será dia 9, mas um dia é isso, um dia me chamou, o telefone tocou, a mensagem chegou, a gente logo se prontifica a correr atrás da informação, a contribuir. Quero muito agradecer elas duas, agradecer a você, Alessio, porque eu sei que início do mês, início de semana e esse momento nosso enquanto dirigente é planejamento, é modulação, é tanta coisa. Mas um DIME é isso, não é, Alessio? Um DIME somos todos nós aqui presentes, é cada secretário e secretária que troca as informações uns com os outros, que fala sobre gestão, que traz a sua experiência, que traz a sua dúvida e outro responde. Nós, enquanto um DIME, Tocantins e nacional, e eu aprendo isso, que eu sempre chamo o Alessio de meu mestre, porque eu aprendo muito caminhando com ele. E aí, o DIME é isso, é essa troca, é o Alessio sair, parar o trabalho dele lá no Ceará, na secretaria dele, porque ele falou, Francinete, para mim é muito puxado cedo. Eu falei, 11 horas, hora de almoço seria mas ele para vir tirar as dúvidas dos secretários de educação do Tocantins. A Undime é isso, articulação, mobilização e interação. Você foi a primeira, sabe, Francinete? Você foi a primeira e a gente tem que fazer justiça, né? A gente tem que fazer justiça com as pessoas. Você foi a primeira presidente de todas as seccionais a se preocupar em buscar esclarecer o máximo possível os secretários, porque nesse momento é um momento novo, né? O VAA, né? É o primeiro ano de que nós vamos ter o VAA, esse ano 2023, então é natural que essas dúvidas surjam, né? Mas elas vão sendo esclarecidas, quem não ganhou fica aquela insatisfação. Às vezes uma pessoa pode estar mais revoltada, pode estar mais insatisfeita, porque o município dela não ganhou, e ela, por não compreender o processo, e por não ter vindo participar da live para ter a oportunidade de aprender, fica sem compreender mais ainda, e aí fica soltando alguns comentários, talvez indevidos, que em vez de ajudar o grupo, pode às vezes até atrapalhar mais, entendeu? Mas você tomou uma atitude serena de presidente, foi buscar informação, né? Você foi tentar levar essa informação, socializar essa informação, né? E aqui, assim, é sempre um prazer eu me colocar aqui à disposição aí dos colegas dirigentes aí do Estado de Tocantins, né? Assim, e estou doido para ir pessoalmente aí, eu quero ir pessoalmente, né? No encontro que vocês organizarem aí no fórum de vocês, eu faço questão de estar pessoalmente, estou devendo essa visita pessoal, né? Nos 2 anos de pandemia, eu não tive a oportunidade de estar com vocês, mas quem sabe agora, né? Com certeza, quem sabe não, com certeza agora, eu estarei com vocês no fórum. Primeiro que vocês organizaram, me convido, o primeiro convite pode não dar para mim, que eu estarei com vocês, tá bom? É um grande prazer,
E a gente coloca à disposição qualquer dúvida, mande no grupo aí de vocês, que a Ruth vai coletar essas dúvidas, a Francinete vai tentar responder, se ela não responder, ela vai passar para mim, se eu não responder, a gente vai atrás dos universitários, né, Francinete? Né? Mas a gente não vai deixar ninguém para trás, não. Né? Undime é isso, né? Undime é esse espírito de ajuda mútua. Ninguém sabe mais do que ninguém. Às vezes um colega tem uma informação que ela é muito útil, que ela se agrega, soma a outra, e nesse caminhar coletivo é que a gente se fortalece, e fortalece a nossa instituição, e fortalece o trabalho que cada secretário faz no seu município. Então, assim, um grande abraço, um beijão aí no coração de todos vocês Tocantins, nesse estado maravilhoso, né, que eu estou doido para ir, tá bom? Um abração para todos vocês e um feliz ano novo, tá bom? Obrigada, feliz ano novo para todos. Gente, muito obrigada por tudo, tá bom? Que Deus continue abençoando. Obrigada, tchau a todos. Vou disponibilizar no grupo depois o link, tá? Fiquem com Deus. Feliz ano novo a todos. Gente, muito obrigada por tudo, tá bom? Que Deus continue abençoando.